mais participado até então na história do clube, Fernando Martins derrota Ferreira Queimado, o presidente em exercício, por 2 pontos tangenciais. É uma luta renhida que vale a Martins a promessa da conclusão do 3º anel. A terceira tentativa fora de facto de vez. Ia começar um reinado de 6 anos e 3 eleições consecutivas que mudaria o curso da Luz. Foram 6 anos de presidência no clube, foram 6 anos de sucesso, em todos os sentidos. Foram 6 anos onde temos que dar mérito, que às vezes uma instituição como o Benfica, ou como qualquer outro, mas estou a falar neste sentido, o Benfica, ele conseguiu, o Sr. Fernando e as pessoas que estavam ligadas à direção conseguiram fortalecer ainda mais, não só a sua equipa, e também a sua história, mas em termos de clube, a nível mundial, seja financeiro ou desportivamente. O Sr. Fernando foi dos presidentes que conseguiu fazer o Benfica numa grande instituição. Falar dos anos 80 no Benfica é falar de Fernando Martins. São anos de tumulto e ambição. O novo presidente traz uma visão empresarial que choca os ideais mais românticos. Os tempos tinham mudado e só a paixão não chegava para manter no topo um gigante como o Benfica. O que Martins faz na Luz é começar uma revolução que rapidamente serviria de inspiração a todo o futebol nacional. Os empresários têm que ter 2 características fundamentais. Têm que ter visão daquilo que amanhã vai ser importante e têm que ter, gosto pelo risco, têm que saber que estão a assumir um risco. Ser pioneiro, ser empreendedor tem que ser pioneiro. O meu pai tinha a visão do que é que, por um lado, primeiro na área da construção, mas também depois na área da hotelaria, porque o país na altura precisava de hotéis e havia condições de facto de apoio para construir esses hotéis antes do 25 de Abril, que eram exatamente para dinamizar isso. E ele teve essa visão, não é? E quando foi presidente do Benfica, naturalmente teve também a visão do futuro que o Benfica precisava e daquilo que o Benfica precisava para o seu futuro. A perspicácia do Fernando Martins era isso que eu achava dele. Ele tinha perspicácia para fazer estes negócios. E andava às vezes. É difícil perceber isto. E só ao longo de muitos anos é que nós percebemos como é que ele fez determinados negócios que só passados 10, 15, 20 anos é que as pessoas se percebem que, olha, fez isto e ainda bem que fez, porque hoje é vulgar, nem fazer-se isto ou fazer-se aquilo. E ele fazia. Martins entende que o financiamento do Benfica não pode recair exclusivamente sobre os ombros dos sócios e, por isso, desdobra-se em alternativas. Constrói uma urbanização em terrenos anexos à Luz, estreia o patrocinador nas camisolas da equipa em 84-85, dá início à exploração do posto de combustível junto ao estádio, financia um bingo e negocia com empresas o patrocínio direto de operações avultadas. Em relação ao plantel, toma uma medida polémica, mas que fala por si. Baixa o ordenado aos jogadores e aumenta-lhes os prémios em caso de vitória. Tínhamos uma dificuldade enorme em fazer contratos com o presidente, o Fernando Martins. À parte disso, era uma pessoa, e continua a ser uma pessoa fantástica, muito boa gente, uma pessoa que dava conselhos, sem dúvida nenhuma. Só que no dia do contrato isso é que era complicado. Ele tinha situações muito interessantes. Eu lembro-me de estar a discutir um dos contratos com ele no escritório dele no Hotel Altis, e já havia as calculadoras, mas ele, lápisinho, prova dos 9 é que tinha que fazer, sem calculadora, tinha que fazer sempre as continhas com o lápis e com a prova dos 9, e mesmo assim era muito complicado. E era um homem que eu guardo boas recordações, sempre disponível, nunca se intrometeu no trabalho do treinador, procurava animar o grupo de trabalho. Nos treinos praticamente não aparecia muito, mas nos dias de jogos ia sempre, nos 10 minutos antes de entrarmos em campo, naqueles 10 minutos de entrar para irmos para o campo, ele ia dar a sua palavrinha,
prometendo o seu prémiozinho, que era fundamental. Também não podemos esquecer que em termos do que era o jogo, em termos da aposta que ele fez, ou que fazia na altura, pelas vitórias que o Benfica tinha que ter, ele também era justo. Aí era justo, sem dúvida nenhuma. Sobretudo, era uma pessoa que muito sensível no relacionamento entre presidente e jogador. Ele, qualquer situação menos boa que um jogador tinha, falava com o Sr. Fernando, e o Sr. Fernando, aquilo ia tentar resolver o mais possível, mas ele também não ficava descansado se não visse ou se não sentisse que o jogador estava bem, já estava conscientemente com o problema resolvido e que estava só a pensar no Benfica. Não era uma pessoa que a gente ouvisse muitas vezes, mas era uma pessoa que estava por trás. E isso estava sempre lá no sítio. Ele não aparecia muitas vezes, mas a gente sabia que havia, e depois era uma pessoa que exigia muito. E depois criou, de facto, fez do Benfica, apesar de não ser uma pessoa que, enfim, muito desportivo, mas era um grande benfiquista e, além disso, fez um trabalho notável no Benfica. Sr. Fernando Martins, tinha já para o Benfica uma ideia de que o Benfica era uma marca valiosa e preciosa e que deveria ser lidada para além do coração e do lado emotivo também com a razão dos negócios, e que o Benfica em si poderia ser e gerar muitas receitas e ser uma fonte importante de sustentação para o próprio clube. Fernando Martins era muito mais empreendedor, era muito mais construtor, era muito mais homem que conseguiu, já tinha terrenos da Câmara e conseguiu mais umas faixas de terreno, e depois vieram por arrasto, além da construção dos edifícios, veio por arrasto a bomba da gasolina, que foi um excelente negócio. Não havia descontos, naquela altura não havia cartões, nem os cartões do Automóvel Clube de Portugal, nem do PP, não havia nada de cartões. Então, quando se tinha que meter gasolina, íamos meter gasolina para ajudar o clube, íamos meter gasolina às bombas da Shell. Isto era assim, era inúmeras pessoas que faziam isso. Havia o sentido de ajudar ao clube. Pronto, havia o sentido de ajudar ao clube, porque, ao fim e ao cabo, no fundo, todos sentimos que o clube passou tremendas dificuldades financeiras. E o Fernando Martins aqui tinha um certo olho para essas coisas. Andava, pensava, e de vez em quando chegava ao pé de nós, tive-me a lembrar disto assim, vamos fazer isto assado e tal. E realmente era sempre com a intenção de incrementar no clube qualquer outro ramo de atividade onde o clube pudesse vir a ter alguma receita para ajudar, no fundo, a outra parte financeira do clube. Parte dos adeptos do Benfica que não concordavam, mas enfim, começava também a desenhar-se que o Benfica precisaria também de receitas que de algum modo permitissem, digamos, não só dar ao Estado Nacional o que pedia, mas também ajudar as casas do Benfica. Fernando Martins também ajudava as casas do Benfica. Tudo isso foi necessário. E o Fernando Martins deu realmente ao Benfica uma projeção nessa área da receita, não seriam apenas as receitas dos sócios, mas também das suas presenças, das suas possibilidades comerciais e industriais. Na altura a televisão era importante, mas não era talvez a primeira forma. Hoje os clubes dependem completamente da televisão e das transmissões televisivas. Na altura a televisão não tinha o peso, já não havia tantas televisões, estava no princípio e portanto não pesava tanto. Então era preciso ter, através dos sócios, no fundo, uma forma de trazer receitas para o clube. Desde logo o estádio, portanto, na altura, hoje, enfim, há estádios que se enchem hoje com 120 mil pessoas, nós sabemos, mas é difícil, e em Portugal é muito difícil. Portanto, um estádio era importante ter as pessoas, porque isso eram receitas asseguradas,
Naturalmente os nomes nas camisolas começavam a ser importantes porque havia televisão. Não era tanto por causa de estarem lá 120 mil espectadores, mas sim porque havia televisão. A televisão passou, portanto, a dar um valor diferente àquilo que aparecia nas camisolas dos jogadores. Portanto, isso era conhecido já na altura que assim seria. As bombas de gasolina eram uma boa receita e tinham sempre um aspecto de tesouraria importante porque, enfim, era paga pronto e recebia-se a pronto, mas podia-se pagar com algum período mais tarde e, portanto, isso era benéfico para a tesouraria do clube. E o bingo era uma receita e uma animação e uma forma de também atrair os jogadores. Portanto, tudo isso foi conseguido pôr-se em marcha, não é? O futebol não pode ser gerido como outro negócio qualquer. Não bastam resultados financeiros. É preciso garantir também os desportivos e manter uma equipa que entusiasme os adeptos. Uma semana depois da primeira volta eleitoral, em junho de 81, o Benfica faz a dobradinha ao bater o Porto por 3-1 na final da Taça. Em outubro do mesmo ano, conquista a Taça de Honra, mas no final da época, os ânimos aquecem. Os encarnados falham taça e campeonato e há demissões na direção. Numa Assembleia Geral dramática, Fernando Martins ressente-se de complicações cardíacas, mas o coração do presidente há de resistir e continuar a ser o músculo propulsor do novo Benfica. A mudança de política ainda não tinha correspondência em campo. Fernando Martins chegou sem treinador, optando por manter Lajos Barotti, que acabava de se sagrar campeão. Contudo, um ano depois, a situação era totalmente diferente. O húngaro não conseguia qualquer título e os seus 66 anos de idade pesavam como argumento para quem defendia a renovação do Benfica. Pouco dado a consensos, Martins terá pensado contratar o polémico Pedroto, um histórico do Porto, mas o Zé do Boné assina pelo Guimarães. Olha-se então para mais longe, para um jovem sueco que acaba de vencer a Taça UEFA, Sven-Göran Eriksson. É a opção mais que perfeita. Em 2 anos, o Benfica ganha 2 campeonatos e uma taça e regressa 15 anos depois às finais europeias. Perde a Taça UEFA por uma unha negra para o Anderlecht, mas a massa associativa volta a acreditar num Benfica de nível mundial. Em Eriksson, Fernando Martins tinha encontrado a superfície visível da sua revolução. Como sabe, quando nós tomámos posse no nosso primeiro mandato, o Barotti era um treinador que já estava lá, que não podia sair e teve que continuar. Nós logo começámos a pensar que teríamos que contratar um treinador para a próxima época. E depois houve contactos com vários treinadores. Eu fartei-me de correr e saltar.